Nesta aula, vamos falar sobre o processo que vem logo em seguida ao mapeamento, né, dentro das ações relacionadas à dimensão dos controles internos, que é a manualização das atividades das áreas de atuação do RPPS. É, em consonância, né, alinhado com a ideia de quais são as atividades que têm que ser mapeadas, né, essas mesmas atividades que são mapeadas devem ser manualizadas, né, dentro de cada nível desejado pelo RPPS. Só antes de falar rapidamente dessas áreas, só vamos entender um pouquinho o que é a manualização das atividades. Você precisa escrever e descrever como realizar esse processo. Normalmente isso fica dentro de uma instrução de trabalho nos programas de alcance de ISO, que é uma certificação institucional, a gente chama isso de instrução de trabalho. Como realizar aquela atividade? Né? Como que você recebe aquele documento? Quais são as etapas que você precisa cumprir para, por exemplo, dar o recebido num processo, fazer a checagem dos documentos necessários antes de mandar isso para frente, como é que é feita essa checagem. A manualização, ela tem como objetivo a gente preservar a memória pública. Como é que isso se materializa na prática? Se eu tiver uma saída, uma ausência, uma substituição do servidor que realizava aquela atividade, os outros servidores que chegarem podem realizar essa atividade. Você pode não ter uma interrupção da realização dessa atividade e uma retomada no menor tempo possível, com o menor nível de erro, porque esta manualização ela está descrita, né, em uma instrução de trabalho. Voltando, então, quais são as áreas que precisam ser manualizadas, né, dentro, em linha, né, com as áreas que foram mapeadas? Se o RPPS quiser, no nível 1, alcançar o nível 1, ele tem que manualizar a área de benefícios, dentro das subatividades que foram mapeadas, a área de arrecadação, também dentro das subatividades que foram mapeadas. Se o RPPS quiser alcançar o nível 2, agora ele tem que manualizar a área de benefícios, a área de arrecadação, a área de investimentos e a área de tecnologia de informação. As mesmas que ele mapeou para alcançar o nível 2, para cumprir um dos quesitos, né, para o alcance para o nível 2, e, obviamente, né, as mesmas sub-áreas que foram mapeadas, né, dentro das atividades, das grandes áreas de atividades do RPPS. Se ele quiser alcançar o nível 3, ele precisa manualizar a área de benefícios, arrecadação, compensação previdenciária, investimentos, tecnologia de informação e a área jurídica. E, de novo, as mesmas subatividades que foram mapeadas para ele na etapa, no passo anterior, são aquelas que deverão ser manualizadas, né, para que ele possa alcançar o nível 3. E a área 4, todas as áreas dos processos do nível 3 e pelo menos um processo relevante de cada uma das duas outras áreas escolhidas para o mapeamento. Então, vamos lá lembrar. Para adesão ao nível 4, na etapa do mapeamento, ele vai cumprir todos os mapeamentos das atividades dos níveis 1, 2 e 3 e vai escolher mais duas áreas, o exemplo, o administrativo e o financeiro, ou administrativo e o atendimento, para poder também fazer o mapeamento. E aí, no caso da manualização, ele tem que pegar pelo menos um processo de cada uma dessas outras duas grandes áreas que ele escolheu e também fazer a manualização dessa atividade. Então, percebam que o mapeamento e a manualização da atividade são duas subatividades dentro do controle interno que estão bastante ligadas, né? Você mapeia uma atividade e depois manualiza estas mesmas, para que você possa atender uma dimensão do controle interno que, no limite, né, é ter visibilidade das atividades que são realizadas e descrevê-las, né, para que você tenha uma preservação da memória pública. Ou seja, no caso de substituição, de ausência, de férias, de mudança de área do servidor que realiza aquilo, ele pode ser substituído
com uma curva de aprendizagem muito pequena do próximo servidor que chegar, praticamente sem perda nenhuma ou com um nível mínimo de erros, né? E mantendo a qualidade da execução que era feita anteriormente, porque isso tudo está mapeado e manualizado.